Planejamento de 2026, trazer mais detalhes, a gente já tinha conversado um pouco, mas vamos destrinchar um pouco mais. E o São Paulo que quitou parte dos vencimentos atrasados com os atletas. Eu tenho a informação de que muito provavelmente o Carlos Belmonte não continua em 2026. Mas aí não. São Paulo tá com 1,3 de chance de cair. Então, provavelmente... Então, eu tô falando pro pessoal porque tem muita gente, eu não sei se vocês já viram isso em grupo de WhatsApp, que está fazendo essa conta. Por quê que tá fazendo essa conta? Porque o São Paulo não joga nada, gente. Ninguém... São Paulo vai jogar contra o Bahia agora no Morumbi. Vocês acham que o São Paulo vai ganhar do Bahia no Morumbi? Vocês acham que o São Paulo tem chance de ganhar do Bahia no Morumbi? Eu acho que sim, né? Jogando em casa, aí o São Paulo, né, com a presença do seu torcedor, vai ter que dar uma resposta. Precisa ganhar. É um jogo tipo o jogo da vida do São Paulo. E nem pra Libertadores eu tô falando. Não, esquece. Você vai Libertadores aí, irmão. Não adianta a gente ficar querendo enganar o torcedor, isso e aquilo. Eu acho que o São Paulo já se distanciou demais do G6, né? Agora, o único milagre que pode acontecer é virar G8. Né? Se Flamengo ou Palmeiras ganharem a Libertadores, terminar no G4, abre mais uma vaga. Se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, terminar no G4, abre outra vaga. Aí viraria... E o Fluminense também, se ganhar, né? O quê? Se ganhar a Copa do Brasil. Ah, mas o Fluminense não tá no G4. Mas ele não pode entrar no G6, no G5, por exemplo, e aí aumentar mais uma? Mas aí já Tudo bem, forçar demais a barra, né? Mas eu acho que o Cruzeiro é o único, então, que certamente, se ganhar, abre mais uma vaga correta, né? Sim, então acho que... Até pra, não é falar, tá torcendo contra o São Paulo e pra Libertadores. Adoraria que o São Paulo fosse. Mas eu não quero que esse incompetente desse Júlio Casares use isso aí como muleta e depois no final do ano fala, sensação de dever cumprido, estamos na próxima Libertadores, vamos montar um time ainda mais forte pra chegar e competir. Vá pro inferno, velho. Vai enganar a trouxa lá na casa do cacete. Porque tem torcedor que acredita, irmão. Então, eu acho que dentro desse cenário onde o São Paulo tá tendo um ano desastroso, o ano que vem, com eleições no clube, ele vai ser pior ainda. Porque cada um preocupado em puxar a corda pro seu lado e o clube fica ali nessa situação. Então já veio com um papo aí de, vou transferir aqui o meu escritório pra Barra Funda, porque veja bem, eu quero estar mais próximo quer estar mais próximo do raio que o parta, malandro. Baita cara marqueteiro, baita cara político, tá cagando e andando pro clube. O que ele quer é, tipo, espelhar a cara dele aí pra depois, no ano do centenário, ele voltar e quem sabe aí cometer mais um desastre, como tá sendo a administração esse ano. Então, enquanto o São Paulo tiver esse tipo de politicagem, onde o cara tá mais preocupado em querer inflar seu ego, em fazer o seu marketing pessoal do que preocupado realmente com o clube, vai continuar esse cenário. Então, o torcedor que às vezes fica, nossa, tá torcendo contra o clube pra Libertadores, o São Paulo vai lá pra Libertadores ano que vem pra quê? Pra passar vergonha de novo? Pra gente criar uma expectativa que não vai acontecer? Porra, eu cansei de ser trouxa, porque a palavra é essa, trouxa, de acreditar que o São Paulo pode todo ano conseguir o que conseguiu na Copa do Brasil. Mas o São Paulo em 2023 também não tinha mais time que o Palmeiras, não tinha mais time que o Flamengo. E não tinha mesmo, e ganhou, mas isso aí é o ponto fora da curva. Não adianta a gente querer tratar isso como padrão, que todo ano, não, mas se jogar com raça vai ganhar porra nenhuma, irmão. O título de 2023 iludiu muita gente, iludiu, mano, iludiu, Perrone. Essa é a realidade. Enquanto a gente não chegar realmente ali e colocar o dedo na ferida e cobrar dos caras para que o São Paulo volte a um dia a ser protagonista, porque não dá, Perrone. Olha que a gente pega, por exemplo, São Paulo e Flamengo. Olha o time do Flamengo de 1 a 11 e olha o banco do Flamengo. Você pega o banco do Flamengo, o Everton Cebolinha tá ali, é titular em qualquer time do Brasil. É uma vergonha institucional, Henrique, porque você vê o São Paulo tricampeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro, vai pegar um time do Flamengo com o torcedor já sabendo que vai perder. Porque essa foi a minha sensação contra o Mirassol. Juro por Deus pra vocês, eu já imaginava a derrota. E como é que a gente vai imaginar uma derrota pra um time, com todo respeito ao Mirassol, mas o Mirassol é um emergente do futebol, entendeu? Como é que o torcedor do São Paulo, é muita vergonha o torcedor do São Paulo, 2 dias antes, falar que o São Paulo já vai perder do Mirassol, e ele tá certo. Ô, Perrone, e outra coisa que é super importante, que tem que dizer pro torcedor são paulino, esse, muito provavelmente, é o último ano que a gente pode dizer que nós somos o clube brasileiro com mais Libertadores. Esse provavelmente é o último ano que a gente pode dizer que é o clube brasileiro com mais Libertadores, porque Flamengo e Palmeiras vão passar a gente. Então esquece esse negócio de São Paulo. Dos dois. São Paulo tem 3 Libertadores, esse é o último ano. Mas com toda a razão, cara, que eles vão passar a gente. Porque eles são pioneiros aí em administração profissional no Brasil. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente pode ganhar uma Copa do Brasil, a gente pode ganhar um Paulistão, a gente pode... mas assim, brasileiro a gente não vai chegar nem perto se a gente continuar assim. Libertadores, cara, só num suspiro de muita sorte. Nível Copa do Brasil 2023. Tem que ter muita sorte. Porque tem que pegar um adversário que esteja num momento do ano atravessando uma crise, entendeu? Como a gente pegou o Flamengo na final de 2023. Temos que pegar um adversário que tá vendendo o jogador, como a gente pegou o Corinthians na semifinal, tava vendendo o principal jogador deles. Tem que fazer um jogo perfeito, como a gente fez um jogo contra o Palmeiras lá
Não dá pra gente viver disso. Não, mas analisa. O São Paulo já ficou pra trás no Campeonato Brasileiro. Os times já estão com 10, 11 campeonatos. O São Paulo vai ficar pra trás na Libertadores. O São Paulo, historicamente, já ficou pra trás na Copa do Brasil. Paulista, o São Paulo já ficou pra trás. É o terceiro ou o quarto, Isso. né? Então, assim, que resta pro São Paulo? Vai contar Mundial. E só porque os clubes brasileiros não vão mais conseguir ganhar o Campeonato Mundial. Só por isso São Paulo vai ter mais mundiais que os outros. O único motivo pra gente fazer camiseta, né, vai ser a única coisa. pras lojas lá, é o Mundial. E olhe lá, viu, porque a depender do interesse do europeu no Mundial, pô, pode pingar um aí pra um clube brasileiro bem administrado. A gente já falou de 2 aqui, e logo pode vir mais. O Mirassol, é lógico, o Mirassol tá indo disputar Libertadores, ou eu tô mentindo? Não, mas eu acho muito difícil que o clube brasileiro ganhar Mundial, eu acho muito, muito difícil. Tem muitos clubes europeus, aí dificulta. Cara, esse fim de ano aí é o campeonato intercontinental, que todo mundo considera Mundial também. E não vai mudar, tá? Esse Super Mundial vai acontecer Isso. de 4 em 4 anos, o que teve esse Então. ano aqui, mas o Intercontinental vai continuar existindo, mas só um detalhe. O clube brasileiro que antes fazia semifinal e se avançasse fazia a final, agora vai entrar numa fase anterior. Então vão ser 3 jogos pro clube brasileiro chegar num eventual título de campeonato mundial. Isso dificulta bastante, porque a gente tem visto aí esses times do Qatar, principalmente, né, comprando ali jogadores que atuaram na Europa. A gente viu aí o Al Hilal, né, no Mundial, tem uma série de outros clubes ali desse continente que acabam, de repente, dificultando. Parabéns. Aí, não é? E o São Paulo inscreveu o Breno Junqueira, né, rapaziada, na lista do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Breno é atacante e atua pelo Sub-17 do Tricolor em Cotia. A curiosidade maior é que o atacante tem apenas 15 anos de idade. O clube ainda não confirmou o registro do atleta, né, a informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Alex de Asnes, mas eu pude conferir lá na lista lá da CBF, o nome do Breno Junqueira realmente está inscrito entre os atletas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, o Breno fez 21 jogos pelo Tricolor e marcou 10 gols. Na lista do Tricolor ainda aparecem nomes como o do João Pedro, Nicolas e Paulinho. O último, aliás, deve ser promovido nessa temporada ainda por conta da lesão do Dineno, né, que passou por uma artroscopia, não deve jogar mais nessa temporada. Então São Paulo, com falta de atacantes, deve promover o Paulinho, que foi relacionado pro último jogo do São Paulo contra o Mirassol, lá em Mirassol. Então ele deve ser relacionado mais uma vez pro jogo agora contra o Bahia e ser promovido em definitivo, né? Olho na molecada da base de Cotia aí, porque por necessidade eles deverão ter oportunidades em breve, né? O Breno, eu acredito que não jogará ainda, né? Mas, sei lá, vai que o Crespo coloca um moleque aí de 15 anos pra jogar na Inglaterra. Tinha um menino, acho que do Arsenal, jogando com 15 anos também, né? Então, vai que acontece também. E a fase do São Paulo é péssima, né, rapaziada? Desde a eliminação nas Copas, o São Paulo caiu muito de rendimento, cara. Esperávamos que, pelo menos com a eliminação nas Copas, o São Paulo voltasse a jogar bem, conseguisse um bom desempenho, mas não aconteceu. Apesar disso, o Rafael vai na contramão de toda essa crise. O goleiro vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Tricolor lá em 2023. Ele está em ótima fase, numa ascensão absurda, indo contra a fase de todo o time, né? O São Paulo perdeu 7 dos últimos 8 jogos, muito bizarro, mas poderia ser muito pior se não tivéssemos ali o Rafael no gol. O goleiro, mesmo nas derrotas, fez várias defesas difíceis, inclusive, salvando o São Paulo, né, gente? O Rafael evitou o São Paulo de tomar goleadas. O São Paulo poderia tomar goleada pro Mirassol, poderia tomar goleada pro Grêmio, poderia ter tomado goleada, sei lá, pro Palmeiras. O Rafael salvou o São Paulo em inúmeras oportunidades, né? Aliás, Rafael é o quarto goleiro com mais defesas ali, evitando gols no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma média de 7,51 defesas por partida, atrás apenas de Rossi, Thiago Volpe e Walter. Agora, imagina se fosse o Jandrei nesses últimos jogos aí do São Paulo. Já parou pra pensar no estrago que seria? Meu Deus do céu. Bom, Rafael tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, foi renovado recentemente. Aos 36 anos, o goleiro deseja encerrar a sua carreira no São Paulo. Pra você, o São Paulo já tem que observar outros goleiros no mercado, ou dá pra ficar com o Rafael até 2027 de boa e pensar em goleiro só em 2028? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que o São Paulo tem o Yang ali como reserva imediata totalmente do Rafael. O João Pedro é o quarto goleiro, o Leandro é o terceiro goleiro, só que o Leandro não vai renovar, o contrato dele acaba em dezembro desse ano e ele deve deixar o Tricolor. Não há negociações pela sua renovação de contrato, então ele deve deixar o Tricolor. Assim, o Yang segue ali como goleiro, o reserva imediato do Rafael, e o João Pedro, que de quarto goleiro, na próxima temporada será o terceiro, muito provavelmente. O Jandrei volta, beijo? Não, o Jandrei não volta, inclusive o Jandrei deve rescindir o seu contrato com o São Paulo, ele que tem contrato até o final do ano que vem.
mas o São Paulo já planeja a rescisão de um contrato. Eu vou trazer todas as partes estão trabalhando forte ali no planejamento do próximo ano, mas ainda há uma certa divergência quanto ao fundo de Cotia, por exemplo, né? Algo que é prioridade do Júlio Casares, mas hoje está paralisado. Há quem diga que essa conversa aí do fundo de Cotia não deve ser retomada neste ano, só na próxima temporada, talvez ainda, né? E esse é um dos pontos de discordância entre Casares e Belmonte, muito por conta do grupo político do Belmonte, que rechaça essa ideia de vender a base de Cotia, né? Enfim, apesar do clima parecer estar de boa, né? A verdade é que não é bem assim não, tá? O clima tá bem tenso, rapaziada. A pressão pela demissão de Belmonte ainda existe e é muito forte. Ele não pedirá demissão, mas pode ser demitido ao final da temporada, sim. Ou alguém aqui se lembra de Juan, atacante revelado pelo São Paulo? Hoje ele pertence ao Göztepe da Turquia, né? Göztepe da Turquia, tá voando por lá inclusive. Juan deixou o São Paulo 6 meses antes do término de seu contrato. Foi vendido ao Southampton da Inglaterra, com quem assinou o contrato até 2029. Pela venda, o São Paulo embolsou cerca de 5 milhões e 400 mil reais. Pelo clube do Morumbi, Juan fez 21 jogos e marcou 3 gols. Ele nem jogou pelo Southampton, tá, gente? Ele chegou pra lá, foi emprestado direto para o Göztepe, que tem o mesmo dono, né? Onde chamou atenção, ele chamou muita atenção lá, se destacou no Göztepe, fez uma baita temporada lá, tanto que foi comprado em definitivo pelo clube turco. Em entrevista ao Globoesporte.com essa semana, Juan falou sobre sua saída do São Paulo e disse o seguinte, abre aspas: "É muito cômodo você só fazer parte do elenco, mas não era o que eu queria para mim. Foi muito gratificante ser campeão do São Paulo da Copa do Brasil 2023. Acho que eu poderia ter saído um pouco depois, mas era o cenário. Eu só poderia escrever algo jogando. Você fazer parte é muito bom, mas contribuir é muito melhor. Fiquei uns 3 anos no profissional, esperei meu tempo e quando vi que era o momento, saí para me desenvolver e produzir mais", fecha aspas. Juan fez parte, né, da equipe campeã da Copa do Brasil, teve poucos momentos memoráveis no São Paulo, quase nenhum, né, saiu sem muitos jogos, inclusive. Na Turquia se reencontrou e tá jogando muita bola por lá, né, assim como o William Gomes também tá arrebentando no Porto de Portugal. Sobre o Juan, ele ainda poderá render mais grana aos cofres do tricolor pelo mecanismo solidário da FIFA, né, que beneficia o clube formador do atleta. Eu tenho certeza que em breve o Juan vai se transferir para um mercado mais visível, né, que tenha mais visibilidade. Pode ter certeza, anota aí, tá? Obrigado por ficar comigo até aqui, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui, é nóis. São Paulo quitou parte dos direitos de imagem atrasado com os atletas na última quarta-feira. Caiu o Pix. Vocês vão lembrar que no início da semana a gente trouxe com exclusividade que o São Paulo já tinha feito pedido para os atletas das notas fiscais. Isso porque os direitos de imagem, em sua maioria, sua maioria não, né? Todos os atletas que recebem os direitos de imagem são via PJ, pessoa jurídica. Então a demanda é você fazer a nota fiscal. O São Paulo, com a nota fiscal, depois faz o pagamento. E aí, na quarta-feira, rolou o pagamento. A informação do pagamento foi dada primeiro lá pelo André Hernan e a gente traz a confirmação. Então, agora o São Paulo tem 1 mês de direitos de imagem ainda pendentes com o atual elenco. O São Paulo afirma, né, que vai até o final do ano, que vai estar zerado, que vai começar o mês de janeiro já em dia com os seus atletas, e o planejamento para 2026, de acordo, eu ouvi de algumas pessoas importantes dentro do São Paulo, de que em 2026 eles não querem adotar essa prática. Acabou acontecendo em 2025 por uma questão de fluxo de caixa, mas que para a próxima temporada o São Paulo quer trabalhar com tudo em dia. E por conta disso será crucial também uma organização financeira visando aí a próxima temporada. Então ainda tem 1 mês de direitos de imagem pendente, né? Agora em outubro vai vir o 2º mês. Vamos ver se o São Paulo vai quitar o que ficou do último mês, né? Desse mês atrasado, ou se vai deixar aí ficar mais 1 mês, e aí o São Paulo tem adotado aquela de praxe de deixar 2 meses atrasados. Quando chega perto de vencer o 3º mês, o São Paulo faz a quitação. Vamos ver se pelo menos por agora o São Paulo dá uma mudada nessa política, né? Porque pegou mal também internamente, externamente também. Não acho que isso é uma prática legal, né? Acho que por mais que eu tenha a informação e conversei com as pessoas de que não afeta, por mais que não é algo legal, mas que não está afetando o desempenho dos atletas, às vezes pode ser algo até meio que da cabeça dos caras, sabe? Imagina você trabalhando 2 meses sem receber,
e aí você com um monte de coisa na cabeça, um monte de situação para resolver, você não sabe quando que vai pagar, então toda essa organização financeira. Então acho, na minha visão, que sim, faz diferença mesmo que eles não assumam isso, né? Pode não ser algo muito grave, mas que no seu dia a dia realmente acaba afetando. O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. E o Dineno, hein? Mais um problema no joelho, rapaz. Que doideira. É o quarto centroavante do São Paulo com problema no joelho. O São Paulo divulgou na quarta-feira, eu vou até trazer o procedimento correto que o São Paulo passou pra gente, através lá da sua assessoria de imprensa. O São Paulo comunicou que o Dineno passou por um procedimento simples, tá? Algo bem parecido também com a artroscopia que o Lucas teve recentemente, né? Aquela raspagem da fibrose que ele tinha que estava afetando ali as dores no joelho. O Dineno, ele também estava com dores no joelho, por isso que ele perdeu os últimos 2 jogos contra a Grêmio e contra o Mirassol. Ele fez toda a preparação para o confronto contra o Grêmio, ele viajou inclusive para Porto Alegre, mas quando foi para ser relacionado ele ficou de fora por conta dessas dores no joelho. Desde então ele fez um tratamento, ainda manteve essas dores, então aí o São Paulo preferiu que o Coelho passasse pelo Dr. Moisés Cohen, aquele mesmo que foi consultado e deu a sua opinião clínica sobre a situação do André Silva. Ele optou pela cirurgia, mas o André, ouvindo outros profissionais, preferiu pelo tratamento conservador. E também no caso do Lucas Moura, que ficou mais emblemático, ele que fez a raspagem, ele que fez todo o procedimento, ele que fez toda a recuperação do Lucas Moura. Aí o São Paulo comunicou que na quarta-feira o Dineno passou por uma artroscopia no joelho para a limpeza do menisco. Então não era uma fibrose como o Lucas Moura, nesse caso é um menisco. O procedimento foi conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen no hospital israelita Albert Einstein. De acordo com o clube, ele vinha sentindo essas dores que o tirou dessas últimas partidas, e aí agora já está fazendo o seu tratamento no Refis Plus. Então a expectativa é dele fazer toda essa sua recuperação e deve perder também o jogo contra o Bahia, tá? Ele não deve jogar a partida contra o Bahia, deve ficar de fora, mas é um jogador que será acompanhado aí no dia a dia, vai depender muito dessa recuperação dele, se ele vai sentir dores ou não, para saber se ele ainda atuará pelo São Paulo nesta temporada, e dias contados, né? Depois a gente já trouxe com exclusividade já na semana passada que o Dineno não fica, não agradou, tá longe de bater as metas e infelizmente também não vai conseguir ficar no São Paulo. Falo infelizmente porque todo mundo com que a gente conversou é um cara do bem, um cara bem de grupo, um cara... tive a oportunidade de ter um contato bem rápido ali com ele nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas ele desce com o grupo, ficou ali na beira do campo, aí eu fui ali na beira do campo, a gente trocou uma ideia rápida, um cara super do bem, o grupo adora, mas que infelizmente dentro de campo, que é o que se espera, acabou não acontecendo e também não agrada tanto assim por termos de características do Hernan Crespo. Mas o que você acha dessa situação do Dineno? Deixa aí sua opinião nos comentários. E o Rodrigo Nestor vai jogar contra o São Paulo no sábado. Tá com uma cara, estádio do Morumbi contra o Bahia. Esse menino me meteu um gol contra o Tricolor Paulista, rapaz. Bora trazer mais detalhes sobre isso? O que acontece? O Nestor ainda pertence ao São Paulo, ele está emprestado ao Bahia até o final do ano, deve bater as metas, tá? Foram metas bem batíveis ali, então até o final da temporada, o final do ano, o Bahia deve consolidar ali a compra. Só que durante as tratativas, é uma praxe normal hoje, né? Até o São Paulo acabou sofrendo isso com o Cuiabá recentemente. Quando um clube empresta um jogador para o outro, ele põe aquela famosa multa de, se você quer utilizar o atleta contra eu, seguinte, 1 milhão você paga e você pode utilizar o atleta. O São Paulo, por exemplo, o rival do Bahia é o Vitória, o São Paulo tem o Eric lá e o Vitória preferiu não pagar ao São Paulo 1 milhão para o Eric ter jogado no estádio do Morumbi. Só que, como o Bahia pagou quase 10 milhões de reais pelo empréstimo do atleta e as metas são bem batíveis e ele será jogador em definitivo do Bahia na próxima temporada e o Bahia vai fazer ali o pagamento de um pouco mais de 30 milhões de reais, houve um acordo de que não vamos ter essa cláusula. Então o Bahia sugeriu ao São Paulo, o São Paulo acatou por conta desse valor alto do empréstimo, né? 10 milhões pelo empréstimo. Então aí o Bahia conseguiu fazer com que o São Paulo abrisse mão ali de qualquer possibilidade de multa referente à situação do Rodrigo Nestor. Então, caso Rogério Ceni opte
pela utilização do meio-campista, do seu camisa 11. Rodrigo Nestor poderá atuar contra o São Paulo no estádio do Morumbi, o mesmo estádio que o consagrou na história do São Paulo como o gol do título da Copa do Brasil de 2023. Rapaz, o que você acha do Nestor, hein? Ó, eu posso só trazer uma informaçãozinha aqui? Sabe o maior salário do elenco? Vocês sabem quem são, né? Quem é, na verdade, o maior salário do elenco? Rodrigo Nestor ganhava 10 vezes menos. Acho que explica, acho que o Nestor, por mais que estava desgastado até, eu não sei não se ele não poderia caber nesse time, hein? Enfim, o que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Dizer hoje, se a gente colocar que a crise política está contornada dentro do CT, não é bem por aí. Existe uma guerra fria que ela está acontecendo e muitas vezes ela é silenciosa, porque as pessoas não se posicionam. Tá. Por exemplo, o Carlos Belmonte é o diretor de futebol do São Paulo. Já vem há 5 anos assim, desde o começo da gestão Casares. Mas a gente sabe, e toda a gestão Casares sabe, que para votar a aprovação do projeto Galápagos Base, não tem a ciência, o Belmonte não concorda. Não tem a anuência dele. Tem a anuência. Ele não vai assinar. Entendi. A favor. E o grupo político dele todo não assina. Do Belmonte. Do Belmonte, que são cerca de 45 conselheiros. Tá. É gente pra caramba, que faria a diferença hoje nesse voto. Então, assim, além disso, a candidatura possível, provável do Belmonte para a próxima eleição, um ano antes de acontecer a eleição, também deixou o Casares um pouco assim, porque não tinha certeza que ele seria o candidato do Casares. Tá. Então começou a se criar um distanciamento entre o Casares e o Belmonte, que hoje é algo assim do tipo, eles mal se falam. A eleição é no ano que vem? Só no ano que vem. No final do ano que vem. No final do ano que vem. Tá. E aí surge um personagem novo nessa questão toda do futebol, do dia a dia do CT, que é o Márcio Carlomagno, que é o superintendente de futebol. Então teve um documento assinado pelo presidente Casares, uma circular dizendo, a partir o Márcio Carlomagno começa a cuidar também do futebol, olhar o futebol, ter os contatos e tomar decisões. Ontem, Márcio Carlomagno trabalhou no CT e despachou do CT e, entre aspas, deu ordem no CT. E o Belmonte, dentro do CT, toca o planejamento para 2026, porque ele vai entregar um planejamento para 2026 e continua trabalhando normalmente. Então, quer dizer, o Belmonte não vai sair e o Casares também não vai demitir. Não vai demitir. E por que o Casares não retira o Belmonte do cargo? Por questões políticas. Porque aí torna-se, se o Casares demitir o Belmonte agora, ele vai se tornar uma oposição oficial. Entendi. E aí existem várias questões. Dentre essas questões, esse número de uma boa parte do conselho que você trouxe aqui. Que está do lado do Belmonte. Tá. É bem verdade também que politicamente o Belmonte também está enfraquecido, isolado dentro do CT. Porque o próprio presidente Casares hoje, ele traz o departamento de futebol todo para ele e junto do Márcio Carlomagno. E o Belmonte fica isolado, mas ele não vai largar. Ele não vai entregar o cargo. Então, assim, existe esse cabo de guerra de bastidor, essa guerra fria, que atrapalha o quê? Dentro de campo. Claro. Então, quando você fala em tomar medidas para aparar estas e tentar abafar a crise dentro de campo com atrasos salariais e dúvidas para 2026, você não sabe se você vai disputar uma Libertadores e cada vez mais difícil imaginar que São Paulo dispute a Libertadores no ano que vem, essa crise e essa guerra fria ela fica cada vez mais evidente. Eu tenho a informação de que muito provavelmente o Carlos Belmonte não continua em 2026. Mas aí não continua por quê? Porque ele vai ficar cada vez mais isolado e não teria força. Mas vai partir dele? Pode partir dele no final do ano. Pode partir dele a decisão de, entreguei aqui. E o resultado esportivo vai dizer muito sobre essa decisão. Mas aí surge uma oposição. Surge uma oposição natural. Para a eleição do ano que vem. Natural. E ainda sem ter a certeza de que o Belmonte vai se candidatar. Então, assim, se você pegar o São Paulo hoje, essa bomba relógio,
e o Belmonte pode entregar o cargo no final do ano. Se tiver uma vaga na Libertadores, com um orçamento praticamente zerado, com contratações sem custo, entrega um time na Libertadores. Politicamente, Belmonte se fortalece. Sim. Então, assim, enfraquece o quê? O trabalho de gestão do Casares. Tá. Então, assim, tudo vai depender muito do que é o resultado dentro de campo. E dentro de campo a gente sabe que as coisas não vão bem. Não tá, né? Dos últimos 18 pontos aí do campeonato, o São Paulo fez 3 só, né? Tem São 8 jogos e 7 derrotas. Isso, 7 derrotas. Mas aí contando o Libertadores, né? Contando a Aí contando eliminação na Libertadores, foram 2 derrotas.